Você está mexendo nas verduras da geladeira e lá está. No meio das frutas e verduras não consumidas, apodrecendo ali na gaveta como um lembrete constante da dieta saudável que você prometeu que começaria na segunda-feira. Aqueles aspargos comprados no mercado uma semana atrás. Sim. Ok, aqui vai um pouco de motivação. Os aspargos são repletos dessas coisas maravilhosas chamadas antioxidantes. Eles ajudam a diminuir os efeitos nocivos de... basicamente você sabe, de qualquer coisa, incluindo o estresse. E se você está sempre lutando para diminuir o número na balança, os aspargos podem ser exatamente o que precisa. Eles têm cerca de 94% de água e apenas 32 calorias em uma porção de uma xícara. Além disso, o corpo digere os aspargos lentamente. Então, depois de comer apenas um punhado, você continuará se sentindo satisfeito entre as refeições. Isso significa que não precisa mais daquele lanche no meio da tarde, com salgadinhos e biscoitos. Quer dizer, bingo! Se você é como eu e está cansado de pegar gripes e resfriados, coma algumas cenouras. Elas são cheias de vitaminas A e C, que são essenciais para o seu sistema imunológico. Não pense que vai jogar fora seus óculos depois de ficar com a visão perfeita, com sua nova dieta à base de cenouras. Isso é um mito. Elas não vão melhorar sua vista, mas os antioxidantes delas ajudam a proteger seus olhos dos tipos de luz que podem danificá-los. E você pode começar a ficar laranja se comer mais de 10 cenouras por dia durante algumas semanas. Se for fã do Willy Wonka, agora pode exibir aí uma vibe Oompa Loompa. Se macarrão é o seu grande pecado, bem, ele não é tão ruim assim. Primeiro, não contém muita gordura. Além disso, mantém você satisfeito por muito tempo e já sabemos as vantagens disso. Apenas verifique se o molho é bom. Opte por versões sem maionese e certifique-se de que a massa seja integral. Há várias outras porcarias que você pode escolher sem se sentir culpado. A pipoca é rica em fibras, o que, mais uma vez, mantém você satisfeito e é ótima para o seu intestino. Sim, para a digestão. Além do seu lanche favorito para ver filmes, também ajuda na perda dos pneuzinhos. Ele é surpreendentemente baixo em calorias. Bem, isso antes de colocar manteiga. Ainda mais chocante, a pipoca é boa para o estresse. Sim, aquilo que nos faz querer arrancar os cabelos causa estragos no corpo, mesmo no nível celular. Os antioxidantes ajudam a reparar esses danos. E aqui vai uma dica para manter essa delícia saudável. Vá devagar com o sal e a manteiga. É só comer de forma mais suave. Agora você realmente vai gostar disso. Os M&M's podem não ser os doces mais saudáveis, mas seu corante azul é supostamente mágico. Alguns pesquisadores afirmam que ele oferece uma melhor chance de recuperação após lesões na coluna. Ou você pode simplesmente ignorar essas lesões, se preferir. Que tal um sanduíche de manteiga de amendoim? Boas notícias! Uma porção padrão de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim tem apenas 3 gramas de gordura saturada, que é a ruim e entope os vasos sanguíneos, e cerca de 12 gramas de gordura insaturada, o tipo bom que seu corpo precisa. O azeite de oliva, por exemplo, tem a mesma proporção. Para ser ainda mais saudável, opte por manteiga de amendoim sem sal e passe-a no pão integral. A manteiga comum é rica em gorduras ruins, mas ela também pode ajudar seu corpo a absorver melhor vitaminas importantes como a A, D, E e K. Uma dica, se você está preocupado em ganhar peso, opte pela manteiga batida, que tem menos calorias. Isso porque ela é bem aerada. Qualquer ketchup é cheio da maioria das coisas boas que um tomate normal tem. Seu coração aprecia, e isso pode ajudar a combater o estresse. Sim, aqueles antioxidantes mágicos mais uma vez. Tente optar por ketchups orgânicos se puder, pois eles são feitos de tomates realmente saudáveis, com nutrientes mais ricos. Pelo menos é o que um estudo recente da Espanha descobriu. E como um dos maiores produtores de tomate do mundo, eles provavelmente sabem do que estão falando. Batatas doces não têm muitas calorias, apesar de serem doces, e são ricas em muitas coisas boas, como ferro, cobre e potássio. Também são cheias de vitamina B6, que ajuda seu corpo a produzir o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Além disso, você terá 120% de sua quantidade diária recomendada de vitamina A. Sabe, aquela de que seu sistema imunológico precisa. Também é ótima para hidratar a pele e melhorar a aparência. Bactérias e alimentos geralmente não são uma boa combinação. Sim, culpe elas por todos aqueles vegetais estragados na sua geladeira. Mas no chucrute, essa é uma combinação perfeita. Na verdade, as pessoas necessitam de bactérias para uma digestão saudável.
só que devem ser as do tipo certo. O chucrute ajuda a manter as bactérias ruins fora de seu intestino, o que faz seu sistema digestivo funcionar ainda melhor. Se você gosta de arroz, opte pelo tipo integral. Quando o branco é processado, a casca é removida e o arroz é polido. O problema é que até 80% das vitaminas do complexo B também são eliminadas assim, juntamente com muitas outras que são completamente suprimidas. Além disso, o integral tem mais fibras, mantendo você satisfeito e sentindo-se bem entre as refeições. Ficou com enjoo ou náuseas? Pegue um pedaço de gengibre. E aqui vai algo estranho. Ele ajuda a se livrar do odor corporal. Primeiro a raiz o aquece e o faz suar. As toxinas desagradáveis do corpo saem com esse suor e todos os odores desagradáveis desaparecem. O gengibre também é um antibiótico e antioxidante natural. Dê um tempo da água normal de vez em quando e beba água de coco. Além da hidratação de que precisa, você obtém alguns benefícios adicionais. Ela é uma ótima fonte de minerais essenciais, especialmente para os sistemas nervoso e muscular do seu corpo. Muitos especialistas até a recomendam como uma alternativa muito melhor do que aquelas bebidas esportivas doces. As sardinhas são repletas de nutrientes e até melhoram o fluxo sanguíneo. Elas têm muito cálcio, bastante proteína e poucas calorias. As proteínas são essenciais para manter e estimular o desenvolvimento da massa muscular. Se você quer ganhar massa e continuar assim, tá aí o segredo: sardinhas. Outro peixinho que prova que tamanho não é documento é a anchova. Ela também é cheia de proteínas, cálcio e ácidos graxos ômega 3, como qualquer peixe grande. Ei, peça uma pizza de anchovas da próxima vez. Se você é intolerante à lactose, mas quer ter os benefícios dos derivados do leite, experimente o kefir. Este leite fermentado tem muitas bactérias. Não tenha medo, elas são boas, que podem ajudar a eliminar ou reduzir os problemas de intolerância à lactose. Tente substituir seu chá preto ou café diário por ruibo por algumas semanas. Trata-se de uma planta usada para fazer chá vermelho e vários estudos a relacionaram com uma boa saúde cardíaca e renal. É uma ótima alternativa se você tem uma reação negativa à cafeína, algo que o chá vermelho não possui. Um ótimo bônus. Ele tem 0 calorias, então se você está de dieta, experimente. E se ainda evita a carne escura do frango, pode querer reconsiderar. Claro, carnes brancas são uma escolha saudável, nenhuma discussão aqui. Mas a gordura nas partes mais escuras contém um hormônio que estimula a digestão da gordura e da proteína. A carne da coxa também contém taurina, essencial para um bom metabolismo e boa digestão. A aveia é repleta de uma longa lista de vitaminas, o que é ótimo. E ela é essencial para perder peso, pois é cheia de fibras que mantém a pessoa energizada e satisfeita, além de conter mais proteínas e gorduras boas do que os outros grãos. Resumindo, a aveia é uma das opções de café da manhã mais saudáveis que você pode ter, e é rápida e fácil de preparar. Mesmo que o óleo de coco contenha gordura saturada ruim, ele ainda assim é bom para o seu peso e níveis de energia. Além disso, essas são gorduras que podem ser facilmente digeridas. O óleo de coco também ajuda o corpo a queimar gordura e fornece ao cérebro energia rápida, sem falar nos benefícios para o cabelo e a pele. Esfregue um pouco no rosto ou em todo o cabelo da raiz às pontas, pois ele é muito hidratante. Existe uma maneira deliciosa de perder peso se você é fã de comida picante. Use molhos picantes. Eles adicionam o sabor que você adora e ajudam a reduzir o apetite. Tudo isso por causa da capsaicina, contida neles. Geralmente está na pimenta. Este composto diminui a grelina no seu corpo, que é o hormônio da fome, enquanto aumenta o nível do hormônio responsável por suprimir o apetite. 2 coelhos com uma cajadada só. Especiarias como o cominho e a cúrcuma são mais saudáveis do que você possa imaginar. A cúrcuma tem potentes propriedades antivirais e atua como um agente anti-inflamatório. O cominho também é bom no combate a bactérias nocivas e é extremamente saudável para o coração. E agora estou com fome. Pode terminar de limpar a sua gaveta de verduras aí, que eu vou almoçar. Tchau, tchau. Te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam 2 dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães. Muito bem!
Uma hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos, e essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim não comprarão coisas desnecessárias. E então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis: frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter 4 saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter 2 a 3 saliências significa sabor amargo. O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor. Passando para o balcão de frutas. Vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e murchas se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado, e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento. Caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vir a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente, ou o processo de cozimento deu errado. Você se move em direção à seção de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar.
Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Se você não planeja preparar a carne imediatamente, escolha aquela com a melhor data de validade. Você ainda pode comê-la com segurança após essa data, mas o sabor é melhor antes. Marcas sujas dentro da embalagem são um sinal vermelho. Alguém deve ter manuseado com as mãos sujas. Se o frango que você vai comprar tiver pele, ela deve ser mais pálida do que a carne, não amarela nem marrom clara. As bordas não devem parecer secas. Os cortes devem ser lisos e de tamanho uniforme. Se não for bem cortado, pode haver pequenos pedaços de articulações e ossos em seu almoço. Qualquer frango que esteja no recipiente há mais de 2 dias deve ficar melhor na prateleira e não no seu carrinho. Vovó pega um peixe e o encara nos olhos. Ela explica que um bom peixe terá olhos salientes com pupilas pretas brilhantes. A pele do peixe fresco deve ser sedosa, não pegajosa ou sem brilho. Esprema o filé. Se ficar marca do seu dedo nele, não é bom. A última parada do dia, laticínios. Você alcança o fundo da prateleira para encontrar aqueles com a data de validade mais distante. A mesma regra funciona para alimentos congelados, alimentos embalados e ovos. Os estoquistas localizam os mais novos atrás dos itens mais antigos. A vovó recomenda escolher leite pasteurizado. Quando o leite passa pela pasteurização, ele é aquecido para combater as bactérias que causam doenças. Isso não tira o valor nutricional do produto, então não se preocupe. Ao escolher o melhor iogurte, preste atenção no rótulo. Quanto mais palavras tiver nele, pior. 3 ingredientes básicos são suficientes para fazê-lo funcionar. O resto pode ser conservantes e açúcar, coisas de que você não precisa. Culturas vivas e ativas é algo que você quer ver na lista de ingredientes. Não se esqueça de pegar um pouco de queijo. Não este, no entanto. Os tipos macios, como ricota, cream cheese, queijo de cabra ou queijo ralado, não devem ter nenhum mofo. Ele pode penetrar no interior facilmente. Um pouco de mofo é bom em queijos duros. Você pode cortar cuidadosamente a área ao redor e ainda comê-lo. Eba, você terminou as compras. Hora de ir para casa e cozinhar. Muitas pessoas acreditam que nossos ancestrais faziam apenas grunhidos monossilábicos. Mas, de acordo com um novo estudo da Universidade da Austrália Ocidental, parece que não foi bem assim. O principal objetivo de qualquer idioma é transmitir algum significado, certo? Então, os pesquisadores acreditam que a comunicação não verbal provavelmente veio antes da linguagem oral. Para testar isso, eles convidaram um grupo de pessoas para participar de um jogo de comunicação semelhante a charadas. Eles colocaram pessoas falando idiomas diferentes e de diferentes culturas em uma sala e pediram para que se comunicassem através de gestos. Não eram permitidos grunhidos. Os resultados foram surpreendentes. Os cientistas confirmaram que muitos gestos aparentemente têm significado universal. Dessa forma, as pessoas se entendem mais facilmente do que com qualquer tipo de vocalização. Se eu fizer a forma de um coração com minhas mãos, você vai entender o que quero dizer, certo? Por falar em idiomas, você sabia que a última letra adicionada ao alfabeto inglês não foi o Z? Na verdade, foi o J. Também não é coincidência que I e J estejam lado a lado. Eles começaram como a mesma letra. O J era apenas uma maneira mais bonita de escrever o I. Com o tempo, o J conseguiu seu próprio som e se tornou uma letra independente. As abelhas são criaturas fascinantes. Elas são muito importantes para as pessoas. Além do mel delicioso, elas também são as melhores polinizadoras do mundo. Precisamos que elas continuem restaurando nossos suprimentos de alimentos. Algumas pessoas podem ter medo de suas picadas, mas as abelhas só picam se sentirem ameaçadas. A pior parte é que as abelhas nunca sobrevivem após picarem alguém. Esses insetos não conseguem retirar o ferrão farpado da sua pele.
E esse ferrão faz parte do trato digestivo, nervos e músculos da abelha. Depois de perder tudo isso, a pequena criatura realmente não consegue sair viva. O recheio entre os wafers do Kit Kat é feito de outros Kit Kats. Quando algo dá errado durante a produção, por exemplo, uma barra de Kit Kat tem muitas bolhas ou outras imperfeições. Nada é desperdiçado. Esses doces são derretidos para formar uma pasta, e então esses Kit Kats que não passaram no padrão de qualidade são usados para rechear outras barras de Kit Kat. A oreologia é um campo da ciência que estuda Oreos. Sim, os biscoitos. O fluxo e a fratura de Oreo são objeto de vários experimentos científicos. Os pesquisadores estão fazendo tudo ao seu alcance para responder a esta pergunta: por que o recheio todo permanece apenas em um lado da Oreo? Pegue uma Oreo e divida-a do jeito que você normalmente faz. Entende o que quero dizer? Os oreólogos são físicos que estudam fluidos complexos. Depois de analisar o recheio Oreo, eles o classificaram como um fluido sólido mole. Estes são fluidos que são moles quando você não os perturba e fluem quando estão sob uma grande quantidade de estresse. Não, isso não significa que as Oreos estejam literalmente estressadas. Isso significa que o creme no interior se comportará de acordo com a pressão que você aplica ao abrir um biscoito. O truque que o ajudará a distribuir o creme é uma simples torção. Se você torcer um Oreo de forma lenta e constante, reduzirá o estresse e provavelmente deixará o creme em ambos os lados. Faça o teste em casa e me conte o resultado. Enquanto isso, os oreólogos desenvolveram uma máquina especial para fazer os testes. Já ouviu falar de um oreômetro? Foi projetado especificamente para torcer Oreos na velocidade e ângulo ideais. Muito bem, ciência dos biscoitos! É uma bela tarde e você está olhando para o céu. Espere, o que são esses pequenos pontos viajando em linhas onduladas? Eles só são visíveis por um pequeno momento. Você pode até confundi-los com mosquitos. Esses são glóbulos brancos. Eles estão se movendo dentro dos capilares que passam pela parte frontal da retina nos olhos. O engraçado é que a maioria das pessoas não percebe os pontos até que alguém peça para prestar atenção. Anel de Fogo é uma área em forma de ferradura no Oceano Pacífico. Tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento e contém cerca de 450 vulcões. É o lugar mais sismicamente ativo da Terra. Mais de 75% de todos os vulcões ativos e adormecidos do mundo estão localizados no Anel de Fogo. Não é nenhuma surpresa que cerca de 90% de todos os terremotos aconteçam nesta área. Ah, e por sinal, a trincheira mais profunda do planeta também está localizada lá. A Fossa das Marianas é uma das coisas mais famosas do Anel de Fogo. Seu ponto mais profundo, a Depressão Challenger, fica a 11 mil metros abaixo do nível do mar. Um fato curioso: antes da televisão colorida surgir na década de 1950, 75% das pessoas afirmavam ter sonhos em preto e branco. Mas hoje em dia, o mesmo estudo descobriu que apenas 12% das pessoas ainda sonham em preto e branco. Os cientistas acreditam que encontraram uma explicação para isso. Acontece que aqueles que cresceram assistindo televisão em preto e branco com mais frequência têm sonhos monocromáticos. Por quê? No século XIX, ter uma fotografia de si mesmo era um grande luxo. Sorrir em fotos era considerado infantil e até mesmo indelicado. Isso e, bom, tinha falta de higiene dental. Os fotógrafos pediam que as pessoas posassem para as fotos falando prunes em vez de X. Essa palavra mantinha a boca das pessoas fechada. É por isso que todos os nossos ancestrais parecem ter comido algo azedo antes de posar para uma foto. Ao ir a algum lugar de ônibus urbano, você não precisa usar cinto de segurança. Você pode ter pensado que isso vai contra todas as regras de trânsito que se possa imaginar, mas esse não é exatamente o caso. Há várias razões pelas quais não são usados cintos de segurança no transporte público. Em caso de emergência, os passageiros precisam ser capazes de sair o mais rápido possível. Se eles estiverem com cintos de segurança, perderão um tempo precioso para se soltar. Em segundo lugar, um ônibus é um veículo pesado. Em caso de acidente, ele para mais lentamente do que um carro. Então, mesmo que os passageiros sintam o impacto, eles não ficarão seriamente feridos. Essa também é a razão pela qual as pessoas podem permanecer em pé nesses veículos em movimento. Imagine que você está em um encontro e acidentalmente, ou não, pediu uma pizza de alho. Você verifica seus bolsos e, oh não trouxe chiclete de menta com você. Não se preocupe. Este pequeno truque pode ajudá-lo a evitar problemas. Tudo o que você precisa fazer é pedir uma salada de pepino, ou qualquer coisa com aipo.
Esses vegetais fibrosos podem eliminar as bactérias causadoras de odores e ajudá-lo a se livrar do mau hálito. Tente segurar uma fatia de pepino entre a língua e o céu da boca. Será o mesmo ou até melhor do que uma goma de mascar de menta. Aqui vai um enigma para você. Um bigode pontiagudo, relógios derretidos e o logotipo Chupa Chups. O que essas coisas têm em comum? Acontece que Salvador Dalí foi a pessoa que projetou o logotipo da Chupa Chups. O artista surrealista também sugeriu que o logotipo deveria ser colocado em cima do pirulito para que as pessoas pudessem vê-lo o tempo todo. A Lady Liberty, quando chegou em Nova York, não era verde. Era da mesma cor que a moeda de 1 centavo de dólar, ou seja, cobre. Ficou verde com o tempo devido ao processo conhecido como oxidação, mas ainda parece incrível, né? Existe sim uma diferença entre o chocolate americano e o europeu, mas por que eles não têm o mesmo sabor? Você pode perguntar. A resposta é simples: regulações diferentes. O chocolate europeu deve conter pelo menos 14% de sólidos de leite seco, enquanto a quantidade mínima nos Estados Unidos é de 12%. Isso significa que o chocolate europeu é um pouco mais cremoso. Também é mais achocolatado, já que contém mais cacau. Especialistas estavam experimentando a forma das batatas chips até que finalmente chegaram à fórmula ideal. Essa forma curvilínea que associamos às batatas chips tem um nome científico. Esta forma ajuda a evitar grandes problemas. Se as batatas chips fossem moldadas de uma maneira diferente, elas quebrariam rapidamente em pedaços assim que colocadas em um saco. Mas a forma curvilínea as ajuda a permanecer inteiras. Você pode ter notado uma abordagem semelhante na arquitetura, onde cúpulas e arcos fortalecem a estrutura de um edifício. Muitas pessoas tendem a guardar diferentes tipos de alimentos na geladeira por precaução. Parece ser a decisão mais inteligente para prolongar a vida útil de um produto, mas não é tão simples assim. Para alguns alimentos, a geladeira pode ser prejudicial. Por exemplo, os molhos. Se a embalagem não disser o contrário, é melhor mantê-los fora da geladeira. Você pode colocá-los em um armário longe do forno para protegê-los das mudanças de temperatura. O pior inimigo dos grãos de café é a umidade. O óleo especial dos grãos é o responsável por aquele cheiro agradável e aconchegante do café. Quando você o coloca na geladeira, a condensação altera toda a sua estrutura celular e faz com que toda a mágica desapareça. Mas se seu objetivo é livrar-se da cafeína, talvez seja uma boa ideia armazenar seus grãos no frio. Dizem que o mel é um alimento imortal. Você pode armazená-lo quase para sempre, mas certifique-se de fazer isso corretamente. Mantenha-o em um local frio e escuro, mas não coloque na geladeira. Caso contrário, ele pode cristalizar e perder algumas de suas principais propriedades benéficas. Colocar tomates na geladeira parece bastante inofensivo, mas não é a melhor ideia. Isso fará com que eles percam seu sabor delicioso, pois o ar frio retarda o processo natural de amadurecimento. Assim, as membranas finas dentro dos tomates ficam menos suculentas. E você não quer que sua salada fique aguada e sem gosto, não é? A melhor maneira de armazenar os tomates é em uma caixa ou cesta bem ventilada em temperatura ambiente. Se quiser evitar que bananas fatiadas fiquem marrons, use um suco cítrico. Basta derramar suco de laranja ou de limão sobre as bananas cortadas. Infelizmente, esse truque só funciona por algumas horas. A maneira perfeita de armazenar o chocolate é dentro do estômago. Brincadeirinha. Mantenha-o longe da geladeira e guarde em um local fresco e escuro. Dessa forma, você não apenas protege sua sobremesa de seus colegas de apê esfomeados, mas também mantém a aparência atraente do chocolate. Não é uma boa ideia colocá-lo na geladeira, pois a diferença de temperatura criará um pouco de água condensada na superfície da barra de chocolate. E mantê-lo longe da geladeira é mais seguro para os dentes. O chocolate tende a endurecer em baixas temperaturas, o que torna cada mordida mais difícil. Não mantenha seu hummus em temperatura ambiente. Não importa se é caseiro ou pasteurizado, em ambos os casos não é seguro. Se ele for tradicional e não tiver conservantes, sua vida útil é de até 1 semana. Quanto ao hummus de supermercado fechado, você pode armazená-lo na geladeira por cerca de 3 meses e por 1 semana depois de aberto. Digamos que você tenha acabado de assar biscoitos perfeitos. É hora de colocá-los em um vidro ou recipiente. Infelizmente, os biscoitos acabarão perdendo aquela textura maravilhosa de recém-saídos do forno e continuarão ficando cada vez mais duros à medida que os dias passam. Mas se você adicionar uma fatia de pão nesse mesmo recipiente, os biscoitos continuarão macios por muito mais tempo. Isso porque eles absorvem a umidade do pão. As pessoas costumam embrulhar queijo em embalagens plásticas, mas essa solução está longe de ser perfeita. O filme plástico junta muita umidade, o que cria um ecossistema para o mofo crescer e se desenvolver. Se você quiser proteger seu queijo desse cenário cruel, borrife-o com vinagre.
mas não use mais do que algumas gotas. Caso contrário, isso irá arruinar o sabor original do seu queijo. Após esse passo, embrulhe bem o queijo em papel manteiga e coloque-o na geladeira. Não há regras especiais sobre ovos. É seguro armazená-los de ambas as maneiras, dentro ou fora da geladeira, desde que a data de validade esteja de acordo. É importante garantir que a temperatura seja estável e consistente. Se a sua escolha for colocar os ovos na geladeira, não os deixe na prateleira da porta. Para protegê-los das flutuações de temperatura, coloque os ovos mais ao fundo da geladeira. Além disso, os especialistas não recomendam remover os ovos da embalagem. Esses recipientes são realmente destinados a prolongar a vida útil dos ovos. Sim, a temperatura não é igual em toda a sua geladeira. As prateleiras na porta são a área mais quente, por exemplo. E quanto mais próxima a prateleira estiver do freezer, menor será a temperatura. Portanto, se você deseja criar uma distribuição perfeita de alimentos dentro da sua geladeira, não pule as recomendações específicas de armazenamento mencionadas em algumas embalagens. Se você guardar o pão na embalagem do supermercado, prepare-se para ver algum mofo em poucos dias. É melhor mantê-lo caixa bem fechada com um pouco de sal. Essa dica irá protegê-lo de mofar. Além disso, evite manter o pão na geladeira, pois o ar frio o deixará seco muito rapidamente. Mas, quando você precisa guardar o pão por muito tempo, pode colocá-lo no freezer. Dessa forma, ele permanecerá fresco por até 6 meses. Se você quer evitar que pepinos fatiados sequem, coloque-os em um recipiente hermético e despeje água fresca nele. Não os guarde na geladeira por mais de uma semana. Quanto a pepinos inteiros, lembre-se de que eles apodrecem no ar frio muito mais rápido do que a temperatura ambiente. Se quiser mantê-los frescos pelo maior tempo possível, guarde-os fora da geladeira. O abacate é uma fruta delicada com regras de armazenamento complicadas. Se o seu abacate estiver duro e ainda não totalmente maduro, mantenha-o longe da geladeira, pois o ar frio retardará o processo de amadurecimento. As bananas emitem altos níveis de etileno, o que ajuda os abacates a amadurecerem mais rapidamente. Então, se quiser acelerar o processo, coloque o abacate em um saco com uma ou várias bananas. Ao mesmo tempo, se o abacate estiver macio e maduro, armazená-lo na geladeira evitará que estrague. Algumas pessoas preferem embrulhar essa fruta cortada em filme plástico junto com uma fatia de cebola. Essa dica ajuda o abacate a ficar fresco por mais tempo. Outra maneira é cobri-lo com azeite de oliva. Lembre-se de que o abacate cortado pode ser armazenado na geladeira por no máximo 3 dias. Mantenha as cebolas e o alho longe da geladeira. Temperaturas baixas causarão mofo muito mais rápido. Se você quiser mantê-los frescos por um longo tempo, armazene-os em um local fresco e seco. Por exemplo, no armário da cozinha. E se você não se importa com o estilo de casa de campo na sua cozinha, amarre as cebolas umas com as outras e mantenha-as penduradas. Além disso, evite armazenar laranjas e outras frutas cítricas na geladeira. Infelizmente, as baixas temperaturas tornam essas frutas menos saborosas e menos benéficas para a sua saúde. Você pode armazená-las em uma fruteira sobre a prateleira ou na mesa da cozinha. Não se preocupe, isso não vai acelerar o apodrecimento delas. Assim como muitos outros vegetais, as berinjelas não gostam de baixas temperaturas. Na geladeira, elas ficam macias e perdem suas boas propriedades bem mais rápido. Mantenha esses vegetais longe da luz solar direta, em algum espaço seco e à temperatura ambiente. Se você cortou uma maçã, mas não quer comê-la imediatamente, aqui vai uma dica. Coloque um elástico ao redor das fatias para mantê-las juntas. Isso evitará que a maçã fique marrom. Essa fruta permanecerá fresca e crocante por até um mês inteiro quando armazenada em um saco resistente à umidade na geladeira. É aconselhável evitar lavar as maçãs antes de armazená-las, pois pode causar deterioração. Nunca coloque azeite de oliva dentro da sua geladeira. Se você já cometeu esse erro antes, provavelmente notou aquelas coisas brancas estranhas dentro do óleo. Não se preocupe, não é tóxico. De fato, baixas temperaturas na geladeira causam a condensação da água que se parece com impurezas desagradáveis. É melhor manter o azeite à temperatura ambiente e longe da luz solar direta. Melancias e melões mantidos à temperatura ambiente contêm mais nutrientes benéficos e antioxidantes em comparação com aqueles mantidos na geladeira. Mas depois de cortar a melancia, é melhor guardá-la no refrigerador. Use filme plástico para cobrir bem o lado cortado e substitua-o sempre que cortá-la. Além disso, você pode cortar seu melão ou melancia em fatias menores e armazená-las em um recipiente hermético na geladeira por até uma semana. Congelar o gengibre permitirá que você o mantenha fresco por 2 a 9 meses sem perder a qualidade. Você também pode ralar com antecedência para consumir uma colher de cada vez. Isso vai economizar seu tempo, especialmente naqueles dias agitados em que você precisa preparar algo rápido. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo?
E o que vai desaparecer primeiro? Vamos imaginar que seja o ovo. Em algum momento, todos os ovos de galinha do planeta desapareceram repentinamente. A humanidade não terá mais omelete e doces deliciosos. Mas o pior é que as galinhas perderão a capacidade de se reproduzir. Elas desaparecerão da face da Terra para sempre. E isso é uma tragédia absoluta, porque as galinhas são uma das aves mais fantásticas do mundo. E as pessoas perceberão isso assim que as perderem. Então, vamos começar. Os ovos desapareceram. A manhã nas fazendas começou com gritos de galinhas. Parece que as aves enlouqueceram. Elas fazem barulho sem parar. Os fazendeiros não sabem o que está acontecendo. Eles lançam gás nos galinheiros para acalmar as aves. Quando adormecem, as pessoas verificam o que há de errado com elas e descobrem que todos os ovos desapareceram. Isso está acontecendo em todo o mundo. As ações das empresas de frango estão entrando em colapso. As padarias param de funcionar porque assar sem ovos não é tão bom. E então, sérios problemas começam. Bilhões de galinhas acordam e descobrem que seus ovos desapareceram. A prole delas se foi. As galinhas estão aterrorizadas. Elas acham que as pessoas os roubaram delas. As aves ficam com raiva, atacam os fazendeiros e fogem dos galinheiros. As pessoas não tomam nenhuma medida, já que não querem machucar as aves. Elas não deveriam estar estressadas. Deixe que liberem suas emoções. Talvez essas sejam as últimas galinhas da Terra, então a humanidade permite que elas desfrutem de sua liberdade. Além disso, todos os galinheiros agora são inúteis. Não é lucrativo manter galinhas lá. Mas elas não precisam de liberdade, elas precisam de ovos. As galinhas cobrem os campos como um cobertor gigante. Elas passam por florestas e clareiras. Parece que este é o sonho de qualquer lobo. Mas, assim que essa besta aparece no horizonte, as galinhas o atacam imediatamente. Os bandos de lobos não conseguem lidar com milhões de galinhas, então eles recuam. E então, as galinhas vão para as cidades. Os cientistas estão tentando resolver o problema da falta de ovos. Eles querem clonar galinhas e, até que consigam, as pessoas são proibidas de pegá-las. Todas as ruas pertencem a essas aves. As buzinas e as sirenes da polícia se misturam com o barulho alto das galinhas. A metrópole se transforma em um enorme galinheiro. Bilhões de penas voam no ar. Essas aves bicam árvores, rodas de carros, destroem lojas e abrem pacotes com grãos. As pessoas estão escondidas em casa. As galinhas lotam todos os prédios da cidade. Notícias em todo o mundo falam sobre o caos que as galinhas criaram, mas então se acalmam. As galinhas esquecem que perderam seus filhos. Elas não estão mais com raiva. Agora estão andando tranquilamente pelas ruas. As pessoas saem do esconderijo e começam a viver em paz e harmonia com as galinhas. Enquanto isso, os preços dos ovos restantes nas lojas estão aumentando centenas de vezes. Agora você precisa pagar pelo menos $1.000 para comer um omelete. Mas, é claro, isso não dura muito. Depois de 2 meses, todos os ovos estragam. Mais cedo ou mais tarde, o mundo fica sem omelete. Croissants, bolos, pães, donuts e outros doces perdem seu ótimo gosto. Os cozinheiros não conseguem assar comidas deliciosas sem gema de ovo. Os pratos perdem sua fofura, esplendor e forma. Alguns cozinheiros substituem ovos de galinha por ovos de ganso e codorna, mas é muito mais desafiador obtê-los do que os de galinha. Os preços estão subindo a cada dia. As pessoas não compram mais croissants com café. Muitas padarias estão perdendo seus lucros. As pessoas aprendem a viver sem a gema de ovo. Mas então, todo mundo se esquece dela. As galinhas vivem lado a lado com os moradores da cidade. Restam cada vez menos pássaros. Eles envelhecem, mas novos não nascem. E neste momento, todos começam a perceber que esses pássaros fofos podem desaparecer da face da terra para sempre. Não haverá mais canto matinal, galinhas amarelas e fofas, nunca mais. Não haverá mais galinheiros e penas. Quase toda a população do planeta se torna vegetariana para apoiar as galinhas mentalmente. As pessoas não perceberam quanto amavam essas aves. A humanidade está observando com lágrimas os últimos anos das galinhas mais antigas. Os fazendeiros vivem uma depressão grave. Eles se lembram de como iam ao galinheiro todas as manhãs e coletavam ovos. Agora, eles não conseguem encontrar nada além de teias de aranha e palha. As pessoas nas cidades fazem tatuagens de frango e desenham grafites com as aves nas paredes. Os escultores criam belas estátuas de galinhas. As pessoas limpam as penas das galinhas, alimentando todas com os melhores grãos e criando ovos dourados falsos para reduzir seus níveis de estresse. Os diretores mais renomados fazem filmes sobre galinhas.
Eles gastam centenas de milhões de dólares para desenvolver modelos computacionais de aves falantes. Músicos e produtores musicais gravam sons de frango e criam músicas únicas. Toda pessoa considera ser seu dever cuidar de uma galinha. As pessoas tratam as galinhas como animais de estimação, passeiam com elas, tiram selfies e gravam vídeos. Agora, as galinhas são superestrelas absolutas. Obviamente, pombos, corvos, pardais e outras aves não gostam disso. Eles não ganham comida e atenção suficientes das pessoas. Pássaros voam para longe de megacidades. Agora, apenas galinhas permanecem nas ruas. Mas, infelizmente, não podem viver para sempre. As galinhas estão ficando velhas. Elas não se movem tão rápido quanto costumavam fazer. Elas desenvolvem doenças e lesões. Os melhores veterinários estão lutando pela vida de cada ave. Realizam operações complexas e instalam próteses para curar galinhas doentes. Os bilionários investem muito dinheiro para prolongar a vida desses animais. Eles usam as tecnologias mais avançadas em engenharia genética e cibernética. E agora, as primeiras galinhas ciborgues surgem. Elas têm bicos de metal, olhos vermelhos a laser, garras de poliuretano e asas feitas de aço carbono ultraleve. Os cientistas tentam se conectar aos neurônios cerebrais da ave para descobrir no que a galinha está pensando. Um programa especial simula as ondas cerebrais e as transforma em som. As pessoas ouvem seus pensamentos, mas não pensam em nada, exceto pá, pá, pá. As galinhas se transformam em máquinas, mas seus cérebros ainda são orgânicos. A essa altura, os cientistas criaram clones de galinhas. Eles são tão naturais quanto as aves de verdade, mas não podem botar ovos. Cada vez menos galinhas andam pelas ruas todos os dias. Eram milhares, depois centenas, depois apenas dezenas delas. Finalmente, restam apenas 2 galinhas. Elas vão para o pôr do sol. As pessoas estão assistindo sua última jornada e choram de tristeza. As aves estão se afastando e desaparecendo no horizonte. As pessoas vão se lembrar desse dia para sempre, o último dia das últimas galinhas. Nesse momento triste, os cientistas encontraram uma saída. Eles descobriram o gene do DNA da galinha, o que significa que podem criar essas aves novamente. Os biólogos estão construindo o genoma de DNA mais antigo, o genoma a partir do qual a evolução das galinhas começou. Os cientistas colocam todas as informações genéticas dentro de um ovo artificial e esperam. E finalmente chegou o momento da verdade. Rachaduras surgem no ovo. O pequeno frango sai da casca em sua forma evolutiva original. Isso é um pequeno tiranossauro. Acontece que esse dinossauro é o ancestral da galinha moderna. O Tiranossauro Rex tem uma forma de corpo semelhante. Ele se move como uma galinha. Ao longo de milhões de anos de evolução, o antigo lagarto encolheu de tamanho. Ele perdeu suas escamas e desenvolveu penas. Então tem um bico em vez de mandíbulas dentadas. Os cientistas estão criando um tiranossauro. Ele está ficando cada vez maior a cada mês. As pessoas criam fazendas enormes para manter os dinossauros lá. Os lagartos começam a se multiplicar. As pessoas não sabem como controlá-los. Alguns répteis gigantes escapam das fazendas e causam caos nas cidades. Em teoria, um tiranossauro levará dezenas de milhões de anos para se transformar em uma galinha novamente. Ninguém está pronto para esperar tanto tempo. Todo mundo quer as galinhas de volta o mais rápido possível. Felizmente, os cientistas conseguem acelerar o processo. Décadas se passam. Os tiranossauros estão encolhendo de tamanho. A evolução acelerada os transforma em aves. E, finalmente, as pessoas têm as suas galinhas de volta. Elas estão botando ovos de novo. Harmonia e felicidade voltaram ao mundo. É quando os porcos começam a desaparecer. E, com isso, o bacon. O café da manhã foi afetado mais uma vez.